traga, fale com a Sula. Agora, pastor. O juiz deu pênalti, mas voltou atrás, tá? Bom dia, irmãos, graça e paz. Só um comentário para a gente começar, né? Vamos lá. Evangelho de João. Eu não vou falar que vou falar pouco, porque eu não falo pouco mesmo, eu falo muito. Agora o Fábio fica pegando no nosso pé o negócio de horário aqui, né? Esses dias ele colocou, ele vai aqui, tirou aqui por causa da cantata, ele vai pôr de novo. Ele põe aqui o reversivo do placar aqui, é assim que fala, o relógio em contagem regressiva, né? Então fica aqui, a gente fica desesperado olhando para aquilo, fica assim, a gente não sabe o que faz, né? E conforme vai chegando, vai ficando vermelho o negócio assim, sabe? Eu falo, meu Deus do céu, isso aí vai explodir. É isso aí, Fábio, tem que pegar no nosso pé mesmo. Tem que ter, né? Colocar ordem nessa bagunça toda aqui que a gente faz, né? Evangelho de João, capítulo 5, esse é um texto que gosto demais, já preguei diversas vezes e vamos lá mais uma vez. Eu vou ler com vocês aqui. Acharam aí, no celular, na Bíblia, mas está projetado aqui também, na versão NVI. A palavra de Deus diz o seguinte, que algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, é a porta por onde entra as ovelhas para o sacrifício, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em sua volta. E ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Havia essa crença entre eles, que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava aquelas águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Vai para o versículo 16. E o versículo 16 diz assim: mais tarde, o 16, por favor. Ah, tá junto ali, né? Ah, tá. Então, lá embaixo, tá vendo lá? Vamos tudo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, porque ele saiu dali e foi para o templo. Assim que ele foi curado, ele já foi para o templo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E o versículo 17 diz assim: disse-lhe Jesus: meu pai continua o quê? Até hoje, e eu também estou trabalhando. Meu pai trabalha e eu também. Presta atenção nesse versículo. Meu pai trabalha e eu também. A ideia aqui que passa é que Deus está constantemente interessado em cada um de nós. Deus não nos abandona, Deus não larga o olho da gente. O Salmo 121 nos diz isso, que Deus nem pisca o olho. Ele não dorme, o guarda de Israel. Tamanho é o interesse de Deus por cada um de nós. Deus está continuamente trabalhando em favor do ser humano. Ele não para um só instante.
Não há tempo para descanso. Aliás, se tem alguém que não dá descanso para Deus, sou eu não sei você. Eu dou um trabalho danado para Deus. Eu acredito que você também deve dar. Você imagina, somos mais de 6 bilhões de pessoas, e todo mundo dando muito trabalho para Deus. E a atividade de Deus é essa. A atividade de Deus hoje é cuidar de cada um de nós, é cuidar dos seres humanos. É restaurá-los, é curá-los, é libertá-los, é trazer vida, é dar-lhes vida e vida em abundância. Esse é o trabalho de Deus. Deus não descansa, Deus não para, está o tempo todo trabalhando, e é isso que Jesus está dizendo, rapaziada, entendam isso, eu estou trabalhando, não importa se é sábado, não importa se é meia-noite, não importa se é de madrugada, Deus está trabalhando, Deus não dorme, e eu também estou nessa, eu estou na mesma atividade de Deus, o que meu pai faz, eu faço, o que Ele manda fazer, eu estou disposto a fazer. É interessante isso, porque às vezes parece que Deus deixou de lado, às vezes parece que Deus, você nunca diz, Deus me abandonou, Deus não está interessado mais em mim. Você nunca pensou assim? Ou só eu? Parece que Deus se esqueceu de mim, parece que, Deus, cadê? Não te vejo, mas Deus está trabalhando. O que Jesus está dizendo é que Deus não para, Jesus não para. Jesus, quando sobe aos céus, fala assim: eu estou subindo, não fiquem tristes, não turbem o coração de vocês, credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu pai tem muita morada. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu vou lá para trabalhar, vou lá para preparar lugar para vocês. Então às vezes a gente acha que Deus está numa rede, bela, folgado ali e tal, sossegadão, e se esqueceu da humanidade, se esqueceu de cada um de nós, mas essa não é a realidade. Bom, dito isso, quero dizer que aquele dia, desse texto aqui que nós lemos, era para ser um dia de grande celebração, era para ser um dia de grande alegria para muitas pessoas, era para ser um dia inesquecível, para toda aquela gente que estava em torno daquele tanque. Era um tanque já em Jerusalém, ou seja, dentro de um ambiente religioso. Jerusalém é carregado de religião, ainda hoje é. Você imagina naquela época, carregado de religião, era um ambiente onde a fé ali imperava, era um ambiente de muita fé. Mas ter fé só não basta. Ter fé, existe até uma corrente, já falamos sobre isso aqui, uma corrente teológica que estuda a fé, e diz que fé na fé é fideísmo. E tem gente que tem fé na fé, tem fé em si mesmo, tem fé naquilo que acredita. Não, eu acredito isso, eu acredito tanto no que eu acredito, que eu tenho fé no que eu acredito. Dá para entender? Tem fé em si mesmo. Tem fé que se fizer alguma coisa, eu vou orar no monte hoje, eu tenho tanta fé que se eu for orar no monte, a coisa vai acontecer. Então é fé em si mesmo, é fé naquilo que você vai fazer, e não fé em Deus, e não fé naquilo que só Deus pode fazer. Isso é muito sutil, mas é muito perigoso, e entre as igrejas hoje, existe muita gente que pensa assim, mas muita gente, tem a fé no seu dízimo, porque se você der o seu dízimo, o seu dízimo vai abrir portas, se você der o seu tudo vai abrir portas, o seu ato vai fazer, é o seu ato quem determina, não é assim que é ensinado por aí? Dá, porque se você dá, esse ato de você dar, vai abrir portas, é isso que vai tocar o coração de Deus, é isso que vai mover o braço de Deus. Ora, é fé em si mesmo, é fé no ato e não fé em Deus. Deu para entender isso? Está dando para entender ou não? Está complicado? Se estiver complicado, você levanta a mão e fala: eu não estou entendendo nada disso aí.
Uma vez eu fui no culto e o irmão levantou e falou: ô pastor, você está falando, eu não estou entendendo nada que você está falando. Aí o pastor, né, ficou com aquela saia justa, falou: nem eu estou entendendo, mas se Deus mandou falar, eu vou falar. Mas não vai ser o meu caso aqui não, tá? Mas é importante a gente entender isso. Porque tem muita gente que acha que ter fé, a fé dos meus pais, por exemplo. Já ouviu gente falar assim: eu tenho a fé dos meus pais. Legal. Mas isso não te resolve nada. Não vai resolver nada você manter a fé dos seus pais. Não, porque eu fui ensinado na religião dos meus pais. Eu digo isso que até entre os crentes existe, viu? Eu sei que muita gente pensou gente do outro lado, mas é na igreja que eu estou falando. Deus, agora é Deus que está falando. Tem muita gente que é criado dentro da igreja, vive na igreja, só que se acostuma, sabe, com esse ambiente religioso. Porque percebam bem, como é que chama o tanque que eles estão em volta lá? Qual o nome do tanque? Betesda. E sabe o que significa isso? Casa de misericórdia. Mas tudo que aquele tanque não é casa de misericórdia. Tudo que aquele ambiente nos revela, poderia ser chamado de qualquer coisa, menos casa de misericórdia. E eu perguntei para a Nani na mesa do café, né? A gente tomando café um dia, quinta-feira, acho, né? À noite eu falei desse texto, ela falou: e aí, já pensou que você vai pregar? Eu falei: estou pensando nesse texto. Ela falou assim, e aí ela falou a mesma coisa que estava no meu coração. Eu falei: é de Deus mesmo. Ela falou: sabe, quando eu penso nesse texto, eu penso num lugar tenso. Quando eu olho para esse ambiente, é um ambiente tenso. E eu falei: pois é exatamente isso que é. Casa de misericórdia não tem que ser um lugar tenso. Mas é tenso por quê? Porque existe rivalidade. Tem rivalidade, as pessoas ali estão tensas, elas estão presas a um movimento da água. Você imagina aquelas pessoas ali, uma multidão de gente doente, uma multidão de gente enferma, uma multidão de gente buscando algo na vida, mas busca naquilo, no movimento da água, olhando para a água. Opa, ninguém fala comigo, não estou para ninguém, eu tenho que ficar olhando para a água, porque se o anjo passar aqui e a água se movimentar, eu tenho que ser o primeiro a me jogar, porque só o primeiro é curado. Não tem vez para o segundo, não tem vez para o terceiro. Olha, o último então, só tem espaço para um. Casa de misericórdia, onde só tem vez para um, não combina. Você imagina toda essa tensão, os cotovelos, pá, sai daqui, aqui é meu lugar, o que você está fazendo aqui? Quem mandou você ficar aqui? Esse lugar é meu. Você consegue imaginar esse lugar? Lugar terrível, lugar de rivalidade, um lugar onde tem tudo, menos solidariedade. Não tem ninguém para estender a mão para o outro, porque o que vale é eu primeiro, impera o eu primeiro. Esse lugar revela muito, diz muito sobre o mundo em que vivemos. Esse lugar diz muito sobre os nossos ambientes, e às vezes até ambientes familiares, onde todas essas coisas também imperam. A falta de solidariedade, a falta do ombro amigo, do braço, da mão estendida, nas nossas empresas. Esse lugar revela isso.
Mas a gente leu no versículo 17 que Jesus, o que ele está fazendo? Ele trabalha. Ele está ativo na história. Está agindo. Está se manifestando. Está operando milagres, maravilhas. E sabe por que aquele povo não foi curado? Porque eles nem perceberam que Jesus entrou naquele lugar. Você parou para pensar já nisso? Porque eles estão tão focados naquilo que eles acreditam, que não há, olha quem está vindo, não fala comigo, não quero saber, eu estou de olho aqui. A minha resposta vem daqui, não vem de outro lugar. Esse é o esquema que eu montei para a minha vida. Não tente mudar isso. Eu não estou para ninguém, não quero ouvir mais nada. Não, mas Jesus diz que vai vir aqui. Eu não quero saber, eu quero saber aqui, do meu esqueminha. É daqui que eu quero a minha cura, é daqui que eu quero a minha bênção. Se não for daqui, eu não quero ouvir mais nada. E quantas vezes nós também estamos nesse mesmo movimento, nesse mesmo esquema. A gente está tão obcecado por alguma coisa, para que alguma coisa aconteça na nossa vida, para que a gente fique rico, para que a gente fique assim, para que a gente fique assado, para que a gente tenha o carro, para que a gente tenha a casa, para que a gente não olhe para mais nada. A gente fica tão preso àquilo, que Jesus entra, passa por perto da gente, passa no meio da nossa história e a gente nem se dá conta. Que Jesus entra no nosso ambiente, para trazer cura, para trabalhar, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos. Foi isso que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar para os pobres, para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para dar liberdade aos cativos, para levantar aqueles que estão abatidos na vida. Mas a gente está tão preso. Não fala comigo. A gente está tão obcecado por alguma coisa na vida, que Jesus entra na nossa história, entra nos nossos ambientes, passeia por dentro da nossa casa, e a gente não tem olhos para Ele, a gente não o percebe. Não é isso, essa história? Mas Jesus curou uma pessoa. E por que curou aquela pessoa? Jesus olhou todo aquele ambiente, todo mundo ali, sai aqui, estou esperando, é minha vez, hoje sou eu, sai daqui, não tem vez para você, não, sai você. Jesus viu tudo aquilo e olhou um que estava parte disso, que já estava alheio a isso, e chamou a atenção de Jesus. E Jesus chega e fala: e você aí, rapaz? Por que você não está nessa luta aí? Por que você não está nessa briga? Por que você também não está nessa rivalidade, nessa disputa? Eu larguei mão disso, Jesus. Ele não sabia o nome, ele chama de Senhor. Meu Senhor, eu larguei mão disso aí. Eu já perdi a fé nisso. Para mim ali não tem mais esperança. Esperar dali? Não espero mais. Porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém para me colocar de pé. Eu não tenho ninguém para me empurrar lá, porque olha o meu estado, sempre vai alguém primeiro. Quando a água é agitada, alguém pula primeiro. Então eu perdi a esperança nisso. Deu para entender a diferença? Aí Jesus fala: filho, faz o seguinte, já que você perdeu a esperança nisso, deixa eu dizer para você, a esperança chegou hoje para a sua vida.
Aquilo que pode dar esperança para a sua vida chegou hoje, filho. Levanta, toma a tua cama e anda. E imediatamente, aquele homem se colocou de pé. E ele foi para o templo adorar a Deus. Essa é a mensagem. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa semana. No que a gente está colocando a nossa esperança? Será que a gente montou os nossos esqueminhas da vida e a gente não permite que ninguém fale mais nada? Não, isso aí não quero saber. Mas filho, isso aí não vai te levar a nada. Isso aí vai te dizer, não fala comigo. Será que nós estamos abertos para ouvir novamente a voz de Jesus? Para olhar só para Jesus? Para esperar só de Jesus e de mais nada? No que é que a gente está esperando de verdade? Será que a gente está pensando que é a gente que vai dar solução? Que a carta aos Gálatas, ela foi escrita porque aqueles irmãos começaram a ensinar o seguinte: olha, você precisa de Jesus, legal, você precisa de Jesus, mas precisa de Jesus e algo mais na sua vida. E aí o apóstolo Paulo, ele fica maluco com isso. E aí então ele escreve a carta aos Gálatas, dizendo: onde é que vocês aprenderam isso? Você precisa de Jesus para ser feliz, você precisa de Jesus e $1 milhão. Você precisa de Jesus e a sua casa dos seus sonhos. Você precisa de Jesus e aquilo e aquilo. E quando aquilo não vem, na verdade a gente não está esperando em Jesus coisa nenhuma, porque quando aquilo não vem, a gente adoece, a gente se frustra, a gente fica... Não é assim? É assim com todos nós. Quando eu coloco a minha esperança em outra coisa, a não ser em Jesus, a não ser em Deus, eu me frustro, eu adoeço, a minha alma fica enferma, a minha alma fica doente. E às vezes eu não entendo, por que eu estou doente, por que a gente não celebra mais a vida? Porque Deus está trabalhando, Deus está no nosso meio, Deus está agindo. Ele diz na sua palavra: se tiver 2 ou 3, eu estou no meio de vocês. E a gente vem para a igreja e vê gente adorando, vê gente sentindo a presença de Deus, mas tem muita gente que parece que não está acontecendo nada aqui. A gente não desfruta desse momento, a gente não desfruta dessa alegria, a gente não se lança, a gente fica preso, amargurado, aquela coisa, aquela dor no peito que você não sabe, mas porque Jesus está hoje aqui, meu irmão. Jesus está entre nós. Jesus está no nosso meio, Jesus está passeando hoje aqui, e Ele está fazendo a mesma pergunta para cada um de nós: ei, você quer ser curado? Você já ouviu hoje a pergunta de Jesus aqui nesse lugar? Jesus está fazendo essa mesma pergunta para cada um de nós hoje, porque essa é a atividade de Jesus, esse é o trabalho de Jesus. Nos dar cura, nos curar, nos libertar, tirar o nosso peso, tirar o nosso pecado. Nós lemos lá, Jesus mais tarde vai encontrar com esse rapaz no templo, fala assim: opa, estou vendo aí que está legal, né? Está bacana, está dando aí uns reteté aí, que joia, que bacana, mas deixa eu dizer algo para você: não peca mais, muda de vida, muda de história, para que algo pior não aconteça com você. Está na hora da gente mudar de vida, está na hora da gente dar um basta hoje, está na hora da gente mudar de história, está na hora da gente colocar ponto final naquilo que tem tirado o nosso foco de Jesus, de Deus.
Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos. Pensa. Você está confiando mais nos seus esquemas? Ou você está interessado no que Jesus tem para te dizer? Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não bate um papo com Jesus? Eu não estou falando aqui na igreja não, porque aqui na igreja é fácil. Eu estou falando na sua casa, no seu dia a dia, nos seus momentos. Será que você tem olhado à sua volta e agradecido? Obrigado, Jesus, porque você está aqui comigo hoje. E eu venci mais esse dia, porque a tua mão me sustentou, a tua mão me guardou. A tua mão me segurou. Jesus, não deixe que eu crie esquemas na vida, para te impressionar ou para forçar algum tipo de bênção. Porque Jesus, a minha maior bênção é o Senhor. Isso eu já tenho. Isso nós já temos, a maior bênção da nossa vida nós já temos, você já tem e está hoje aqui para te tocar, para te perdoar, para te curar, para te libertar. Abra o seu coração hoje e olha para Jesus, escute a voz de Jesus, Ele está falando com você.